A gente acaba já já, viu, pessoal? Olha, de bens públicos é comum, eu deixo um ponto dele, que é o uso do bem público para outro momento, tá? Isso é normal, porque sempre o primeiro dia de aula é meu, e o primeiro dia de aula eu preciso de passar todo aquele, né, aquele relatório da realidade, da vida, para que você, né, pegue o ritmo com a gente. Ó, vi gente aí ainda sem ritmo, normal, viu, pessoal? Você começa a fazer um exercício físico, você corre 1 quilômetro, você anda 100 metros, morreu, acordou de novo, né, sobreviveu. Tudo isso não se cobre, tudo é ritmo. Ritmo de acordar a hora certa da aula, ritmo de estar sentado o tempo da aula, entendeu? Tudo vai acabar acontecendo. Agora vamos aos poucos, sem estresse, sem pressa, a gente vai conseguir colocar você no eixo. Eu me lembrei, inclusive, isso, eu estava de fato esquecido. Essa semana inteira é semana de apresentação. Então, as aulas, pessoal, são assuntos desse jeito, mais práticos, mais direcionados, para você justamente pegar o ritmo agora. Próxima semana, vamos jogar duro. Só processo civil, depois só penal, depois é consumidor e por aí vai. Bacana? Então, a gente vai, aos pouquinhos, colocar você no eixo aí, viu? Todo sábado, de manhã e de tarde, aula, ou quase todos, se acostume com isso, tem que ter. E domingos, geralmente simulado, ou até alguma atividade complementar, viu? Não é isso? Depois, pessoal, se está difícil agora, depois vai ficar, sabe como? Muito mais difícil. Na advocacia, muito pior. Mas fica pior, ó, para cá, ó, ganhando os honorários, pagando conta, tendo dignidade, tendo uma vida melhor, não é isso? Enfim, aí é bacana, né? Vai valer a pena, tenha certeza disso. É, o transporte para criança lá. Pessoal, próxima, já está quase acabando, tá? Próxima característica, não onerabilidade. Pessoal, significa o quê? Que esse bem não pode ser gravado. Não pode ser onerado, você sabe, não pode ser o quê então? Não pode ser gravado. Então, o bem público, ele não pode ser gravado, não pode ser onerado. Não pode ser gravado, não pode ser onerado. Pessoal, hipoteca, penhor, anticrese, alienação fiduciária, lembra de direito civil? Esses ônus que gravam bem privado, não grava? Você compra um carro financiado, ele está com alienação fiduciária, não pode acontecer com bem público, entende? Porque o bem público não pode ser gravado, não pode ter ônus, não pode ter gravame, tá? Já que o bem é também disponível, entendeu? Você sabe que penhor não se confunde com penhora, né? Você lembra disso? Penhor é garantia de empréstimo, né? Aí a pessoa tem um anel, a minha mãe fazia isso de vez em quando, eu lembro pequenininho, ela tinha um anel que a mãe deu para ela, e aí quando apertava a conta em casa, ela pegava o anelzinho que ela tinha, eu lembro disso, ia na caixa, dava o anel como garantia, tomava o empréstimo, aí quando conseguia pagar, resgatava, né? Aí pegava o anel de volta, era uma alegria, até que precisar de novo, enfim, né? Tudo passa. Bacana? Então, repetindo, o bem público não pode ser objeto de ônus. E, finalmente, pessoal, o bem público ele é também inalienável. Aqui, a gente em doutrina, eu procuro até distinguir isso, mas ainda não sou voto vencedor, em doutrina, esse nome está errado. Sabe por quê? Porque, assim, inalienável significaria o quê? Que não pode ser alienado, né? Mas o bem público pode ser alienado. Ele pode ser doado, pode ser permutado, pode ter dação em pagamento. Tudo isso é alienação, não é? É. Então, na verdade, pessoal, o bem público, ele não pode ser vendido a terceiro. Então, seria o quê? O correto? Invendível? Ou então invendibilidade, e não inalienabilidade, compreende? Mas em doutrina, mantém a chamada inalienabilidade, que significa o quê, então? Copie. Significa que não pode ser, não pode ser vendido. Entendeu, pessoal, a observação? Quer dizer, deveria ser invendível. Neologismo, não tem esse nome. Aí a gente padronizou como inalienável, que eu repito, não está certo na prática, mas na prova o nome é esse, inalienável também. Quer dizer o que então? Que o bem público não pode ser vendido. Bacana? Beleza. Observação. Daqui a pouquinho eu concluo. Observação. Bote aí. Primeira. Observações, né? Primeira.
Ó, só vai ficar faltando o uso do bem público, uso comum, privativo, etc. Isso fica para depois, é organização minha, tá? Não se preocupe, não. A gente vai ver depois tudo, mas em outro momento apropriado também. Nem sábado eu trago isso, a rigor. Sábado já é outro assunto e o pontinho de uso fica para depois. Vou logo dizer por quê. Tem assuntos que são mais de decorar. O que é mais decorar, a gente fala antes da prova, para ficar mais fresco na memória, do que falar agora e você acabar tendo esquecimento, viu? Então, não preocupe não, que a gente fala depois. Bom, observação, bote aí. Das 4 características dos bens públicos, bote aí, as três primeiras são absolutas. As 3 primeiras são absolutas. E a inalienabilidade admite exceção. Então, das 4 características dos bens públicos, as 3 primeiras são absolutas e a inalienabilidade admite exceção. Ponto. Embaixo bote aí, pessoal. Isto porque os bens públicos podem ser vendidos, à luz de 4, está na tela aqui, ó, pessoal, de 4 requisitos, 4 condições, melhor. Isto porque os bens públicos podem ser vendidos à luz de 4 requisitos, 4 condições. Antes de continuar, pense. O bem público é inalienável? É. Entre nós, entre aspas, é invendível? É. Mas admite exceção. Entendeu? Porque as 3 primeiras são o que eu falei com você? Absoluta. Pessoal, o bem público, ouça, é absolutamente impenhorável, absolutamente imprescritível, absolutamente não onerável. Agora, ele pode ser vendido. Bom, vendido quando? Quando se atende ao mesmo tempo, 4 condições. Quais são elas? Primeira, é preciso que haja, pessoal, avaliação prévia. Então, a avaliação prévia é a primeira condição para a venda de um bem público. Beleza? Além disso, segunda condição, tem que ter interesse público. Então, é preciso que esse bem envolva um interesse público, a venda dele. Aí, creia, viu? Aos poucos você vai vendo segunda fase, são alguns critérios, tá? Creia. Segunda fase de bem direito administrativo, creia. Os bens públicos, o prefeito do município tal vende um bem público, ouça agora, para fazer com a venda, o produto da venda, o dinheiro, um monumento na entrada da cidade em homenagem ao pai dele. Você entende isso? Quer dizer, avaliação prévia, beleza, e interesse público. Homenagem ao pai, faça com seu dinheiro, na verdade, e não com dinheiro público, percebe? Então tem que ter avaliação prévia, tem que ter interesse público. Pessoal, tudo ao mesmo tempo, sim, bota um I aqui, I, tudo I, tá? Também, além disso, é preciso que tenha, além de interesse público, tá? Tem que ter também licitação, é obrigatório a licitação. Depois você aprende comigo, pode ser leilão ou concorrência, tá? A modalidade, mas fica para depois isso. Então tem que ser feita a licitação e também tem que haver, pessoal, desafetação. Colega do Rio de Janeiro, que falou com a gente aqui, disse que o sinal lá está oscilando, está com muita chuva no Rio,
está com alerta de chuva, rezar, né? Não tem nada demais. Pessoal, o site do curso, quase nunca dá problema. Quando dá, não vem uma mensagem só, vem 1 milhão. Caiu, parou. Entendeu? Então, assim, a gente sempre está monitorando isso e sempre com aquela história. Se por acaso, colega do Rio agora, lá está chovendo, está funcionando na internet, espera passar o momento, vai estar gravada a aula. A aula gravada assiste com muito menos necessidade de internet boa do que aula ao vivo. A aula ao vivo exige uma internet melhor, né? Enfim, aí fica para você à disposição, assiste logo depois. Pessoal, o pessoal que já assiste aula ao vivo presencial, não se recomenda ver a mesma aula de novo. Não existe isso. O curso te dá as aulas por precaução, para você ver de novo se você precisar um dia que você falte. Entre ver de novo a aula e ler lei ou fazer questão, adivinhe, meu sobrinho que o diga, eu tenho certeza que ele sabe, ele passou porque fez questões, entendeu? Então, por favor, nos ajude a chegar nisso para dar certo, tá bom? Então, pessoal, avaliação prévia, interesse público, licitação e pronto. Vamos lá então, fechar só uma ideia com você. Um bem de uso comum do povo é um bem afetado, não é? É ou não é? Ele pode ser vendido? Só se primeiro for o quê? Pronto. Se primeiro desafeta, depois pode ser vendido. Então, pessoal, essas 4 condições são obrigatórias para que o bem público venha a ser ou possa ser vendido. Bacana? Beleza, então. Meus amigos, devo dizer a vocês assim, a gente começa o curso com muita alegria, né? Turma, casa cheia, como de costume. Você escolheu o lugar certo, tá? Anota aí, uma observação. Anote, por gentileza, anote. Anota assim, primeira observação, anote, eu já estou aprovado ou aprovada. E segundo, anote que o próprio Cristo abençoe todos vocês, tá bom? Joguem duro. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Já deu certo. Tchau, tchau.